capítulo 2, versículos 7 ao 11. Primeira João 2, 7 ao 11. Hoje vamos ver a antiga nova forma de amar. Diz o seguinte a palavra de Deus, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tivestes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já passaram e agora a verdadeira luz brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas até agora. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu amor, te louvamos pela tua misericórdia, Senhor. Eu te peço que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, o teu Santo Espírito fale e aplique a mensagem à nossa mente, para que possamos entender que devemos viver uma vida onde o amor de Cristo seja visível em nosso coração e em nossas atitudes. Fala a tua igreja, também peço por mim, que tudo aquilo que eu falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Aqui João, ele escreve sobre o amor, ele vai falar sobre o perdão dos pecados, os mandamentos. Ele vai falar de um novo mandamento, e ele parece que nos confunde, porque ele fala, eu não escrevo um mandamento novo, aí depois ele fala, mas eu escrevo um mandamento novo. E à primeira vista, o que ele quer dizer com isso? Que não é mandamento novo, mas é um mandamento novo. O primeiro ponto que devemos observar é que a Escritura nos ordena o amor fraternal, o amor de irmãos. Ali em Hebreus capítulo 13, vamos abrir, e ele está falando sobre o amor. Hebreus 13, 1, finalzinho da epístola de Hebreus, o autor de Hebreus vai nos exortar a continuar amando o nosso irmão, que o amor fraternal continue, a Filadélfia, amor de irmãos, que o amor continue, o amor fraternal, o amor de irmãos. Então aqui, João está trabalhando e vai trabalhar nessa perícope, o amor que eu devo ter para o meu irmão em Cristo, o amor que o irmão em Cristo tem que ter para comigo. E é muito comum, nos dias de hoje, a gente vê uma versão aguada do amor, onde o amor é aprovação, onde o amor é concordância, onde o amor é um sentimento onde não tem espaço para juízo, para crítica. Isso, na verdade, é um erro, mas também é muito comum a gente acreditar, infelizmente, nos meios mais conservadores como o nosso, que o que importa, o que é necessário é apenas uma crença correta. A crença correta é fundamental, mas a prática correta também é necessária. O sentimento correto é preciso. E observando o texto, nós verificamos aqui 3 verdades sobre o amor que João vai nos dizer. Primeiro, que o amor é um mandamento antigo. A segunda verdade é que o amor é um mandamento novo. E a terceira é que o amor é uma evidência de regeneração. Mas em que sentido o amor é um mandamento antigo? Verso 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tiveste desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. Ora, é muito possível que ele já esteja ecoando palavras de Jesus, que já na ocasião desta carta, já seria um mandamento antigo. Essa carta é escrita no final da década de 80, início da década de 90, do primeiro século. Jesus vai morrer na década de 30, então já se passou ali uns 50 anos. Só que se você voltar mais e mais, você vai ver que a ordem do amor é mais antiga ainda do que o ministério terreno de Jesus. Ali em Levítico, versículo 19, Levítico 19, tem uma ordem. E as pessoas, elas usam o texto, essa expressão tão
equivocada que você observa realmente que as pessoas não leem os dois testamentos. Levítico 19, 18. Diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Para muitos é uma surpresa que isso esteja no Antigo Testamento, porque muitos acreditam que Jesus tirou da cabeça dele amar ao próximo como a si mesmo, mas isso já era uma ordem levítica, já era uma ordem da lei. A lei já ordenava amar o próximo como a mim mesmo. Então o mandamento do amor é antigo, porque ele está desde a época da lei. Aí eu pergunto aos irmãos, mas o que é amar? Que é muito comum hoje em dia você escutar, não, Jesus, ele resumiu a lei em dois: amar a Deus e amar o próximo. O problema com essa afirmação, que embora verdadeira, mas eu sei onde querem chegar, dizer que não importa mais nada, é só isso, é que as duas ordens já estavam na lei. Já estavam no Antigo Testamento, tanto amar a Deus como amar o próximo. E a grande questão é, como é que faz isso? Como é que eu amo a Deus e eu amo o meu próximo? Experimente fazer isso. Alguém fala, não, mas esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, Jesus falou para eu amar o próximo. Faça uma pergunta: e como você ama o próximo? Como é que nós amamos o próximo? Quem é que define a maneira de amar o próximo? Perguntar, Hitler, você acha que você era amoroso? Ah, eu era muito amoroso. Ele acha que ele era amoroso. Ninguém acha que é horrível. Não, eu acho que eu sou amoroso, não sou o pior das pessoas, não sou a melhor, mas sou amoroso. Como amar o próximo? Que ali dá uma ordem: amar o próximo como a mim mesmo. E a Bíblia, no Novo Testamento, fala que o mandamento é um dever do cristão. O amor é um dever do cristão como mandamento. Então, de que maneira eu faço isso? Eu cumpro esse mandamento antigo, antiquíssimo. Ali em 1 João já tem as observações de como fazê-lo. 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18. E esse exemplo que João dá nos mostra então o que é amar. João 3, 16, 18. Diz o seguinte: nisto permanece o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós o quê? Devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão possui necessidade, fecha-lhe suas entranhas de compaixão, como habita nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É muito fácil amar de palavra. Mas note que diz o texto: como conhecemos, percebemos o amor de Deus? Porque Deus deu a vida por nós. Então como é que eu amo meu irmão? Eu dou a vida pelo meu irmão, eu me disponho pelo meu irmão, eu gasto o meu tempo para com meu irmão, os meus recursos para com meu irmão, a minha vida, os meus talentos para com meu irmão. E aqui é interessante, quem aqui ama a igreja do Senhor? Levanta a mão, quem ama a igreja do Senhor? A igreja do Senhor é composta por irmãos, correto? Porém, se eu não gasto o meu tempo com a igreja do Senhor, se eu não gasto os meus recursos com a igreja do Senhor, se eu não gasto a minha vida com a igreja do Senhor, eu amo os meus irmãos? Porque olha só, como eu sei que eu tenho o amor de Deus, se eu dou a vida pelos meus irmãos? A igreja é a composição desses irmãos. A igreja é isso. Se eu tenho bens, eu então distribuo com meus irmãos que passam necessidade. Mas aqui bens é apenas um exemplo. Se eu tenho tempo, se eu tenho saúde, se eu tenho dons, se eu tenho talentos. Então, quando eu observo o que a Bíblia fala de amor, é bem diferente desse amor aguado, fingido que eu vejo pelo mundo. A igreja tem que amar. O que é a igreja amar? O que é essa frase? Eu não sei. Amar, o que é amar? Amar é falar, Deus abençoe. E se amar é aprovação, achar que tudo que o outro faz está certo. Isso não é amar. Amar, de acordo com as Escrituras, é eu me dispor. Nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. A igreja não é um adendo. E aqui João está falando para quem? Para a igreja. Está falando para crentes. Para os crentes, lembrando aos crentes que eles devem se doar pelos irmãos. Por quê? Porque temos o exemplo de Cristo, que se doou por nós.
Então, amar é uma disposição real, verdadeira e concreta de beneficiar o outro. A gente pode, como é que eu amo a Deus? Primeiro, o quarto mandamento. Não tem outro Deus diante dele, não adoro de maneira errônea, não fazendo imagem de escultura, não uso o nome dele em vão, e separa um dia em 7 para adoração ao Senhor. Né? A gente já vê aqui que metade dos crentes já caem aqui. Né? Aí, do 5º ao 10º é o próximo. Como é que eu começo a amar o próximo? Primeiro, ama quem está mais próximo, que é teu pai e tua mãe, depois o teu cônjuge. Né? E depois você ama o próximo como? Não mentindo sobre ele, não cobiçando as coisas que ele tem. Então é dessa maneira que você ama a Deus e ao próximo. Não é essa pílula mágica que a gente vê por aí no Instagram. Então o que é esse mandamento antigo? É um mandamento que já tinha na lei. Só que o texto vai continuar, versículo 8. Aqui João sempre dá essa... Às vezes Paulo também, dá esse nó na nossa cabeça. O mandamento é antigo, o mandamento é antigo, graças a Deus, entendi. Aí ele nos quebra, que ele vai falar o que no verso 8? Novamente vos escrevo um mandamento novo. Mas é antigo ou é novo, João? Decide. É antigo ou é novo? Ele falou que é antigo, agora fala que é novo. Aí complica a vida do pastor. Como é que o pastor vai explicar isso? E não é tão difícil explicar. O que é verdadeiro aonde? Nele e em vós. É aqui que está a chave. O mandamento antigo, ele é novo porque é verdadeiro nele e em vós, em nós. De que maneira? Porque o mandamento novo é internalizado em nós. Olha que coisa interessante. Aonde foi escrito os 10 mandamentos? Tábuas de pedra. Agora esse mandamento, ele é antigo. Mas ele é novo por quê? Porque está escrito aonde agora? No nosso coração. É verdadeiro aonde? Nele e em vós. Por quê? Porque as trevas já passaram, isto é, a antiga vida passou. Agora a verdadeira luz brilha, isto é, aquilo que era passado ficou. Você agora é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Então, o que se fez novo no seu interior? A lei do Senhor foi colocada no seu interior. Vamos abrir ali em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Hebreus 8, 10 e 11. Então, o que João está nos dizendo? João está nos dizendo que, olha, esse mandamento antigo, ele tem um poder diferente na nova aliança. Porque ele não está só em tábuas de pedra, ele está no meu e no seu coração. Versículo 10 de Hebreus 8. Deixa eu achar aqui, grudou a página. Diz o seguinte, né? Porque esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes, e as escrevereis em seus corações. E eu serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. E eles não ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão do menor até o maior. E aqui tem uma coisa maravilhosa. Uma grande diferença entre a nova aliança e a antiga aliança. É um dos maiores argumentações porque nós não batizamos bebês. A antiga aliança era uma aliança mista. Havia pessoas na antiga aliança que tinham a lei do Senhor no coração, como Davi. Mas tinha gente na antiga aliança que não tinha a lei do Senhor no coração, como Saul. A antiga aliança era uma aliança em que nem todos tinham a lei do Senhor no coração, mas estavam debaixo daquela aliança. O que bastava para estar naquela aliança? A circuncisão. A nova aliança é muito melhor. O que a nova aliança promete? Que nesta aliança, todos, do maior ao menor, terão o que gravado no coração? A lei do Senhor. Todos, do maior ao menor, conhecerão ao Senhor. Ninguém vai precisar conhecer o Senhor. Vamos conhecer o Senhor. Eu já conheço, eu já tenho uma experiência com o Senhor. Então, o texto me diz? Que na nova aliança, só pode ir regenerado. Só entra regenerado. E só entra regenerado porque só entra convertido. Esse é um dos motivos que nós não batizamos bebês, por exemplo. Não precisa nem usar nenhum texto do livro de Atos, se não quiser. Esse aqui é um texto mais suficiente. A nova aliança só tem crente. Mas tem gente que está na igreja e não é crente. Então, ele está no culto. Mas ele está na aliança? Ele está no pacto com Deus? Não está. Então, quando João fala que é um mandamento novo em vós,
ele quer dizer que agora a lei de Cristo, ela é colocada no meu coração. Por isso que é de se estranhar a dificuldade dos crentes de serem minimamente crentes. Por quê? Porque a lei está onde? Na orelha? Está no coração. Era para ser prazeroso aos irmãos amarem os seus irmãos. Era para ser prazeroso aos irmãos doarem suas vidas aos irmãos, servirem aos irmãos. Era para ser algo prazeroso, não era para ser algo que forçado, né? A gente tem uma época, e aqui não, mas em outros locais, onde para que você se doe pelo povo de Deus, você tem que quase ter um memorando implorando isso. Quando a Bíblia vai dizer que se eu estou em Cristo, né, então eu amo o meu irmão. Então, por que é uma antiga nova forma de amar? Porque a antiga forma de amar, na antiga aliança, você se circuncidou, você está lá, tem a lei na tábua da lei ali, bonitinha, legal. Só que o problema não é a lei, o problema é o meu coração. O que Deus faz nessa nova aliança? Ele transforma meu coração. E antes aquilo que eu detestava, a igreja, agora eu amo. Antes aquilo que eu detestava, a comunhão cristã, agora eu amo. Aquilo que eu detestava, servir, agora eu amo. Porque a lei do Senhor está no meu coração. A lei do Senhor está aqui dentro. O Senhor transformou o meu coração. Por quê? Porque essa transformação, esse amor, sabe quem derrama esse amor no meu coração e no seu? É o Espírito Santo. Ali em Romanos 5, versículo 5. Então o que João está lembrando os seus leitores? Olha, nós temos uma nova forma de amar, embora o mandamento seja antigo, porque agora começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque os fariseus, eles aparentemente guardavam a lei, mas eles eram sepulcros caiados. Eles pareciam bonitinhos, só que o coração deles não era um coração devoto ao Senhor. Na nova aliança, esse novo mandamento que a igreja tem por definição padrão, a lei de Cristo, nós, em tese, deveríamos amar, porque está aqui dentro. A boca fala o que o coração está cheio. O nosso coração agora fluirão rios de água viva, mas aparentemente alguns evangélicos têm açude, aguada ali, aquela coisa parada, mas a Bíblia fala que são rios. Romanos 5 diz o seguinte: e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado aonde? Por quem? Que nos é dado. Se o Espírito Santo foi dado a mim, então eu tenho amor. E se eu tenho amor, eu amo. E se eu amo meus irmãos. Se eu amo meus irmãos, eu amo a igreja, eu amo a palavra de Deus, eu amo o serviço da igreja, eu amo servir ao Senhor. Note que a gente está chegando aqui por uma encruzilhada aqui. Isto é, esse amor antigo, que é novo porque é colocado em mim pelo Espírito Santo, escrito pelo Senhor no meu coração, ele é dado e é derramado pelo Espírito Santo. Agora, se de maneira nenhuma eu manifesto esse amor, eu pergunto: o Espírito Santo derramou esse amor em mim? Note que não há como fugir do Senhor. Não há como fugir da palavra de Deus. Não há como fugir daquilo que as Escrituras falam. Porque é uma operação interna, mas que vai se manifestar externamente. A gente fala, ninguém conhece o nosso coração. Só Deus. Só que o nosso coração, ele vai ter manifestações. Ele vai ter evidências, né? E só Deus pode julgar o meu coração. Isso deveria nos assustar. Porque só Deus vai julgar. É terrível. Eu não sou tão rígido quanto Deus. Dito isso, a gente observa então o seguinte, nesse trecho da palavra de Deus, quando João vai falar, irmãos, e lembra, ele está trabalhando aqui para combater o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gente que fala que era crente e vivia como demônio. Vivia isolada, que era individualista, só vivia para si mesmo. Claro que isso não ocorre no cristianismo moderno, de maneira alguma. Ocorreu só no primeiro século. No cristianismo moderno, ninguém vive assim. Mas a gente só vivia para si mesmo. João fala, olha, vocês têm que lembrar do amor, do mandamento novo, mandamento que eu escrevo. Por quê? Porque ele foi derramado no coração. E olha o verso 8.
dizendo: novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele. Eu só posso cumprir esse mandamento aonde? No Senhor Jesus. Se eu não estou em comunhão com Jesus, eu não consigo cumprir esse mandamento. E em vós, porque as trevas já passaram. Uma grande evidência que eu estou em trevas é que eu não amo o povo do Senhor, que eu não amo a igreja do Senhor. E agora a verdadeira luz brilha. O que nos leva à terceira verdade desse texto, que aqui é o confronto que João faz. E João faz esse confronto muitas vezes. Que o amor é evidência de regeneração. O amor não é regeneração. Ele evidencia que alguém é regenerado. Ele evidencia que alguém é regenerado. Se eu falo o seguinte: eu sou um grande jogador de futebol, qual é a evidência disso? É que eu entro em campo e jogo muito bem. E se eu não jogo muito bem nenhuma das vezes, é porque eu estou mentindo ou estou equivocado. Então, o amor é evidência de regeneração, versos 9 ao 11. Primeiro, a pessoa que se diz cristã, que diz que é serva de Jesus, essa pessoa e não ama, ela está em engano. Olha o que diz o verso 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão está em trevas até agora. Aqui é interessante, o que é odiar na Bíblia? Odiar é rejeitar. Odiar não é querer que o outro se exploda, que o outro pegue fogo. Odiar não é querer cortar o fluido de freio do carro do outro. Isso não é odiar. Isso também é odiar, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que é odiar? Odiar aqui é o contrário do amor. A Jacó odiava Lia. Não que ele queria matá-la, ele apenas não queria proximidade com ela. Odiar, nas Escrituras, em muitos termos, é se afastar, é aborrecer, é não ser próximo, é não se dispor, é não dar a vida. Então, na Bíblia, se você não dar a vida pela comunidade de Deus, você então ama ou odeia essa comunidade? Odeia. Odeia. A gente retirou o sentido de amor e o sentido de ódio nas Escrituras. Então, aquele que diz que está na luz, eu estou na luz, eu sou crente, mas eu odeio o meu irmão, então eu não estou na luz. Verso 11, aquele que odeia o seu irmão está onde? Em trevas, e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. E aqui é interessante, ali no capítulo 3 de 1 João, versículo 18 e 19, diz o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso sabemos que somos da verdade e asseguramos os nossos corações diante dele. Aí você pega o capítulo 4 de 1 João, versículo 20 e 21, vai ter algo interessante. Diz o seguinte: há só um adendo. Você sabia que durante séculos, milênios, os crentes não tinham Bíblia? Quem tinha Bíblia era o pastor. A Bíblia fala, aqueles manuscritos, que ele lia na congregação. Então, sabe quando é que o crente ia escutar a Bíblia? Quando fosse para onde? Para o culto. E olha que interessante isso, verso 20, do capítulo 4. Se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ame a Deus, ame também seu irmão. Olha que legal, olha, mas vamos pensar um pouco. Eu amo a Deus, eu só não suporto o crente. É possível? Eu amo o Senhor, mas culto é chato. Mas o culto é para quem? Eu amo a Deus, mas os cânticos... Aquele sermão, não dá. Mas quando eu estiver meio triste, eu vou na igreja dar uma recarregada, né? Que a igreja é central de carregamento de carro elétrico agora, né? As pessoas vão lá dar uma recarregada nas baterias, né? Eu amo a Deus, mas eu não gosto de igreja. Aí olha a Bíblia, é o seguinte: aquele que ama a Deus, ame seu irmão. Como é que eu posso amar a Deus que não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu
Vejo. Alguns vão falar, mas eu faço parte da igreja invisível, a igreja universal. E ela existe. Mas a igreja invisível, composta de todos os crentes, o crente lá na China, as pessoas não erram com você. As pessoas não pisam no seu calo. As pessoas não lhe decepcionam. É uma maravilha a igreja universal. Mas a igreja universal não batiza, não prega o evangelho. Porque ela é invisível. E temos um problema, você é visível. Eu sou visível. Então a gente tem que andar aonde? Numa igreja visível. Então quando eu olho o João falando, olha, aquele que ama a Deus, ama o irmão, eu vejo muito claro. Aquele que diz que ama a Deus e não está em comunhão com a igreja local, essa pessoa, vou usar a nova tradução na linguagem do Rui, é uma baita de uma mentirosa. Eu não acredito em ninguém que diz que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com o povo de Deus. A menos que ele seja William Carey fazendo missões em lugar onde não tem igreja. Ou ele mora a 100 quilômetros de qualquer outra igreja bíblica. Porque também tem aquele cara, mas não tem nenhuma igreja boa. Aí tem, mas nenhuma igreja que prega a palavra? Nenhuma? Precisa ser perfeita? Precisa ser perfeita, mas nenhumazinha. Não tem uma. Tem 30 mil denominações nesse país. Nenhuma serve? Nenhuma? Será que a pessoa é assim para escolher um restaurante? Para escolher um posto de gasolina? Para escolher um supermercado? Será que a pessoa é assim? Então o que é que nós observamos aqui? Vamos ali para Hebreus capítulo 10. Que quem diz que está em Deus e não ama seu irmão e não tem comunhão com o povo de Deus, não diz a verdade. Então o que o João nos exorta? Vamos servir os irmãos, vamos amar os irmãos, vamos viver em prol dos irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte, olha só uma maneira de amar os irmãos. Como é que eu posso amar meus irmãos? Verso 25 de Hebreus 10. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. E se eu abandonar a assembleia, o que é? O verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Uma vez, o cara mandou um e-mail para o Tim Conway, um pregador americano, falando, pastor Tim, eu sou evangélico, sou cristão, batizado, aquela coisa toda, e eu estou desviado, estou há anos, eu vou para a igreja, eu saio, eu saio, estou há anos. Qual é a sua palavra para mim? Ele falou, nenhuma, a não ser Hebreus capítulo 6. O que você espera? Você já conhece Jesus, já sabe do sacrifício de Jesus, você já conhece o cristianismo, você quer um novo evangelho, um novo sacrifício, um novo Cristo para te satisfazer? Então não há nenhuma palavra para você, porque as palavras anteriores do evangelho não lhe foram suficientes. E é isso. Temos aqui um aviso claro. Como é que eu, meu irmão? Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns. É simples, mas é complicado. Por quê? Porque eu estou lidando com seres humanos falhos, pessoas que erram, que fraquejam, mas ainda assim, a pessoa que realmente está na luz evidencia esse amor. Voltando para 1 João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está onde? Na luz. E nele não há ocasião para tropeço ou escândalo. A palavra escândalo, não é, deixei a pessoa escandalizada, meu Deus, olha só, não vou mais lá. Não, é tropeço. Eu amo tanto meu irmão, que eu não sou motivo de fazê-lo tropeçar, de fazê-lo cair, de fazê-lo desviar da fé, porque eu amo meu irmão. Vamos abrir ali em 1 João 1,7. Então, aquele que ama seu irmão não dá ocasião de tropeço, fazer o irmão tropeçar. E tem, por exemplo, aqui as crianças ainda são pequenas, mas uma quantidade gigantesca de adolescentes e jovens não vão mais na igreja. Aí você vai investigar um dos motivos que seus pais destruíam a igreja e os pastores na frente de seus filhos, em conversas.
a pessoa escuta durante 15 anos da vida que o pastor, família pastoral e a igreja é uma porcaria, por que esse jovem vai querer congregar? Eu não congregaria. E a Bíblia fala, se eu amo meu irmão, eu não sou causa de tropeço. Nós, quando não cuidamos e não amamos o povo de Deus, nós fazemos com que outras pessoas tropecem. E Jesus tem uma palavra, quem faz o outro tropeçar, cair. Aí daquele que fazia um desses pequeninos tropeçar. Melhor fora se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse ao mar. Isso é provém do quê? Da falta de amor. Eu amo a obra de Deus. A igreja é falha, mas eu amo. Imagina a arca de Noé, ela não devia cheirar bem dentro, concorda? O que tinha dentro da arca de Noé? Bicho, o que bicho faz? Cocô. Não devia ter uns probleminhas dentro da arca. É melhor dentro ou fora? O que vocês acham? Eu não gostei dessa arca, Noé não olhou para mim direito, eu vou sair. Mas a igreja é vista como a figura da arca. Fora da igreja tem dilúvio da ira de Deus. É o que tem. E ali, 1 João 1,7 diz o seguinte: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão com quem? Uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há comunhão verdadeira com Cristo sem comunhão com o seu povo. Não existe. Então o que João nos exorta, recapitulando aqui, para chegar à conclusão da palavra? Que amar é algo muito antigo, mas o Senhor nos colocou uma forma diferente, impressa no coração. Mas eu não posso ser negligente com isso. E de que maneira eu aprendo a amar? Amando, servindo. Eu vou perguntar, como é que eu uso meus dons? Usando. Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como é que eu aprendo a pregar? Pregando. A cantar? Cantando. A tocar? Tocando. A servir? Servindo. Como é que eu aprendo a servir com as crianças? Servindo as crianças. Como é que eu sirvo a cantina da igreja? Servindo a cantina da igreja. Não tem outra forma. Você aprende servindo. Quem aqui lembra quando o primeiro filho nasceu? Né? Vocês são rápidos, né? É mais difícil, parece. Como é que eu aprendo a ser pai e mãe? Sendo. Como é que aprende a amar? Amando. Servindo. Como é que então, pastor, eu quero aprender a servir a igreja, amar a igreja? Não tem mistério. É fazendo. Não tem jeito. É isso. Cada vez você vai fazer melhor. Cada dia mais melhor. Mas se você não fizer, nunca vai começar. Amém? Vamos ficar em pé então, vamos cantar um hino.